Fala pessoal, tudo bem? Médico Marco aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu quero perguntar para você, quando você acha que dá para parar de trabalhar, não fazer mais nada e viver só da renda dos seus investimentos? Eu vou te mostrar alguns dados que talvez te assustem aí, mas vamos pro vídeo. Pessoal, muita gente me pergunta, Michael, quando é que dá para parar de trabalhar? Quanto você precisa para isso, né? Como é que isso acontece? Na verdade, lá no Finanças Dominadas, a gente tem uma calculadora que te ajuda a fazer todos esses cálculos. Inclusive, você pode usar nessa calculadora cálculos que te dizem o seguinte: se você quiser manter seu patrimônio, né, acima da inflação, ou se você quer gastar esse patrimônio até determinada idade, sei lá, coloca lá 100 anos, e até os 100 anos vai gastar. Se viver mais dos 100, aí alguém vai ter que sustentar. Então você pode fazer várias simulações desse tipo. Mas vamos simplificar essa conta então, vamos falar realmente assim, né, quando é que você pode parar de trabalhar? A minha resposta é nunca, tá? E eu já vou explicar o porquê. Eu acho que parar de trabalhar, não fazer mais nada, não produzir mais nada, não produzir nada que te gere uma renda, é algo que torna a sua vida um pouquinho vazia, tá? Ah, Michael, mas eu quero trabalhar por prazer, sem ganhar nada. Tá bom, beleza? É uma forma de você fazer isso, legal. Mas eu ainda acho que esse negócio de ganhar um pouquinho, ser recompensado por aquilo que você faz, é um negócio que te eleva a estima, que melhora e outra coisa, te torna a sua vida um pouco mais segura, porque você sabe que você tem essa fonte de renda. Então eu acho muito importante, eu acho que parar totalmente de trabalhar é só quando realmente assim, você não tiver condições físicas, psicológicas, sei lá, para fazer aquilo. Mas eu acho que parar de trabalhar e querer viver de renda é uma coisa que em pouco tempo vai te encher o saco e em pouco tempo você vai estar, sei lá, meio que não enxergando muito sentido na vida, tá? Outro problema, não só essa questão mental, né, de você não se sentir, de repente, útil, né, porque é algo importante para o ser humano, mas é a questão da segurança mesmo, tá? Porque muitos desses planos que falam por aí, olha, se você tiver 2 milhões investidos, isso rendendo 1% ao mês, te dá 20 mil por mês, então você pode viver com 20 mil por mês pro resto da vida. Significa o quê? Que se com 35 anos você tiver 2 milhões, você pode parar de trabalhar e viver com 20 pau por mês. Cara, isso é uma ilusão, tá? Porque não está levando em consideração o efeito da inflação, o efeito de qualquer problema que você tenha na vida e de repente você precisa ter um gasto maior, tá? Então, sei lá, uma doença, algum imprevisto, você precisa ajudar algum familiar seu. Então, esse tipo de cálculo, né, que assim, entra nesse limite, inclusive de falar que vai render 1% ao mês, né, para sempre, é uma loucura, tá? Por esses motivos que eu te falei, então, né, por essa questão de inflação, que vai corroer o seu principal. Outro motivo é, um imprevisto na sua vida. E outro motivo é que você, hoje tudo bem, com uma Selic a 13,75%, nós estamos falando aqui em janeiro de 2023, tudo bem, rende 1% ao mês ali, né, uma aplicação de renda fixa. Agora, não é sempre que vai ser assim, tá? Então, você tem que pensar que daqui a pouco a taxa de juros vai cair e não vai mais render 1%. E em outros, como a gente fala, né, sempre que você ter uma carteira diversificada, você não ter só renda fixa, então, de repente, assim, sei lá, os dividendos das suas ações vão ser 6% ao ano, 7% ao ano. Isso quando ações pagarem bons dividendos, né? De repente essa empresa que você tinha ações, ela resolve expandir, ela resolve investir em outros negócios, para de te pagar dividendos por um tempo. Fundos imobiliários, mesma coisa. Agora os fundos imobiliários de papel têm se beneficiado, né, de muito desses que são atrelados ao CDI, têm se beneficiado de um CDI alto e tem muito fundo aí de papel pagando mais de 1% ao mês. Mas isso nem sempre vai ser assim, então tem que tomar muito cuidado aí com essas projeções. Existia uma projeção, que isso é algo muito antigo, já nos Estados Unidos se fala há muito tempo, que dizia o seguinte, que você pode usar 4% ao ano do seu patrimônio investido para que você possa viver de renda para o resto da vida. Isso já foi atualizado e atualmente se fala de um número menor. Fala-se de 2,7% ou 2,6%, não vou lembrar agora exatamente, mas vamos arredondar para 3%? Vamos ser mais otimistas? Então, 3% do seu patrimônio é o que você poderia gastar, então, teoricamente, para você se manter vivendo de renda e que seu patrimônio principal ele não fosse perdendo valor ou até ganhasse um pouquinho de valor. 3%, então vamos dizer o seguinte, se eu quero viver com 20 mil por mês, são 240 mil por ano, quanto eu precisaria ter investido, então, para usar 3% do meu patrimônio, para poder viver com 20 mil por mês e não corroer o meu principal? Usando essa regra dos 3% aí. Então, eu teria que ter 8 milhões investidos. Então, com 8 milhões investidos, eu poderia viver usando 3% do meu patrimônio ao ano, ou seja, 240 mil por ano.
De novo, eu ainda assim acho arriscado. Porque você, assim, não digo se você, tá com 60 anos, 70 anos, sei lá, e aí você quer parar de trabalhar e já tem um montante legal, tudo bem. Agora, eu vejo muita gente querendo aposentar com 40 anos, com 45. Cara, a conta não vai fechar. Pensa o seguinte, vamos dizer que você vai viver até os 90, tá? Você tem 45 hoje. O que vai acontecer? Você tem ainda mais de 4 décadas para viver de renda. Cara, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. Pode ter algum conflito mundial, pode ter hiperinflação, cara, pode ter um monte de coisa aí, um monte de imprevisto na sua vida. Então você realmente assim, cara, fechar todas as portas, falar não trabalho mais, não faço mais nada e vou viver de renda, é extremamente arriscado se você tem uma idade dessa. Buster costuma falar, né, que nesses planos mirabolantes sempre falta um zero à direita, né? Então é essa história. O cara fala, não, eu com 4 milhões eu posso me aposentar e viver de renda para sempre, né? O Buster brinca, né? Na verdade é 40, né? Faltou um zero à direita. Para você ficar seguro mesmo, tinha que ter 40 milhões. É óbvio, né, que acaba sendo um pouco de exagero, mas vocês entenderam o ponto, né, da filosofia. É tomar cuidado com isso, tá? Então, esses planos que eu tô vendo aí da galera com 20 e tantos anos, que agora, não, vou me matar de filar plantão por 5 anos, vou juntar, sei lá, 2 milhões e vou me aposentar. Tá errado, né? Não vai bater essa conta e não vai fechar. Outro negócio também importante, dividendos, né? Os dividendos, eles são descontados do preço da ação, tá? Então, quando você recebe dividendos, não existe mágica aí, né? A empresa tinha esse dinheiro em caixa, ela tirou essa parte de caixa para distribuir entre os acionistas, a partir desse momento, essa ação ela passa a valer o que ela valia menos aquilo que foi distribuído para os acionistas. Para dar um exemplo fácil, você tinha uma ação que a cotação dela valia R$10, ela distribuiu R$1 de dividendo por ação. Ou seja, agora você tem uma ação que vale 9 e tem R$1 no seu bolso, né? R$1 na conta da sua corretora. Ou seja, você continua com os mesmos R$10. Então tem que tomar muito cuidado. Claro, eu sei, se a empresa é boa, se a empresa continua gerando lucro, ela vai refazer o caixa, essa cotação dela tende a subir, inclusive tende a aumentar, né? Se é uma empresa boa que está cada vez lucrando mais, a cotação ela tende a aumentar no longo prazo, tá? Mas só para você entender que não é uma coisa assim, cara, pego todos os meus dividendos já e saio gastando. Seu patrimônio não vai crescer. Nos fundos imobiliários, mesma coisa, tá? Se você fica gastando tudo que você ganha nos fundos imobiliários e não reinveste pelo menos uma parte disso, a tendência é que sua carteira de fundos ela vá ficando menor. Inclusive, quando o fundo faz emissões de novas cotas, ele dilui sua posição. Então, se você não compra mais essas emissões para que você tenha, né, a maior quantidade de cotas, provavelmente o quanto vão te pagar por cota, na verdade, dentro dos fundos imobiliários, vai acabar ficando pouco, né, menos do que você recebia. Então, com o passar do tempo, você vai ver que vai estar recebendo muito menos dividendos. Eu vi o professor Baroni uma vez em uma live comentar, assim, eu não sei se é uma regra, mas ele, meio que uma regra de bolsa, assim, que ele fala que é interessante, principalmente, né, nessa fase de acúmulo de patrimônio, na verdade, na fase de acúmulo de patrimônio, reinvestir tudo, né? Receber os proventos de fundos imobiliários, você reinveste tudo. Mas já na fase de você usufruir disso, se você quer continuar crescendo seu patrimônio, ele fala que nos fundos de papel seria legal você reinvestir 50% do que você ganha para continuar crescendo o patrimônio e dos fundos de tijolo, 25% daquilo que você recebeu em dividendos, você reinvestir. Tá? Hoje em dia eu reinvisto 100% dos dividendos, dos proventos que eu recebo. Até eu fui olhar agora, no mês de janeiro agora de 2023, eu recebi mais de, na verdade assim, só de dividendos de fundos imobiliários e ações, né, proventos ali de ações e fundos imobiliários, foi mais de 20 mil reais. Se considerar outros ativos que eu tenho, ativos no exterior e mesmo rendimento, né, de rendas fixas que eu tenho, esse valor ultrapassa 30 mil reais por mês. Eu poderia parar de trabalhar agora e viver com 30 mil por mês? Óbvio que não. Porque aí se eu ficar tirando 30 mil todo mês para viver, daqui a pouco a inflação vai corroer todo o meu dinheiro. E daqui a pouco eu vou ser diluído nas ações, nos fundos imobiliários. Então não está na hora, eu sou muito novo. Eu vou fazer 43 anos daqui a um mês. Daqui a um mês? Não, daqui a 2 meses. Mas assim, então não dá para eu fazer isso. Mas se você quisesse viver então, sei lá, com 15 mil por mês e tal, de repente daria. Mas, cara, do mesmo jeito, entra naquela questão. Pô, vou me sentir um inútil se eu ficar vivendo só de renda, sem fazer nada. 15 mil por mês não é um valor que eu pretenda ter para longo prazo, eu pretendo usufruir mais, eu pretendo gastar mais do que 15 mil por mês. Então, para mim, falo sem problema nenhum, eu quero viajar, eu quero aproveitar minha vida como eu aproveito hoje. Então, pô, viver com 15 mil por mês, com tanto filho que eu tenho, na verdade, não ia dar bom, cara. Ia ser um negócio assim, pô, ia ficar uma vida muito regrada ali e tal. E eu sei, né, quando a gente fala 15 mil por mês, porra, quando você pensa, né, na população em geral, é lógico que é muito dinheiro, é óbvio isso. Agora, a questão é do padrão de vida que você se coloca. Eu me coloquei num padrão de vida hoje
Pô, eu tenho uma SUV, é de 2018, tá com mais de 100 mil quilômetros rodados, poxa, é um carro com motor 2.0, turbo, que gasta mais gasolina. Eu viajo para ver minha filha, eu viajo para ver meus pais, então eu uso o carro e acaba gastando gasolina. Eu tenho um hobby que é moto, então, pô, eu tenho uma moto bacana, legal, da Harley Davidson, e também eu gasto gasolina para passear, dar meus rolês de final de semana. Tem a revisão da moto, tem o IPVA da moto, tem o seguro da moto. Então, no final das contas, esse tipo de lifestyle, né, que a gente leva aí não é nada assim, pô, exagerado, não, mas assim, cara, esses simples prazeres que eu tenho, né, acabam gerando um gasto a mais. E aí, fora isso, né, pô, tem plano de saúde para filharada, tem um monte de seguro que eu pago, cara, tem um monte de coisa aí que no final das contas acaba gerando um gasto mais alto. Então, de novo, eu não quero hoje viver com 15 mil por mês, eu quero viver com mais. Por isso que não cheguei na hora ainda de usufruir. Poderia, sei lá, cara, parar de trabalhar e ficar, sei lá, 15 anos, 20 anos, assim, poderia, mas, cara, de novo, não quero daí fazer isso e chegar lá com 60 anos e falar, putz, agora acabou o meu dinheiro, preciso voltar a acumular. Não é esse o meu objetivo. A questão é equilíbrio. Levar uma vida legal, sem ficar muito acima ali do seu patamar, né? Sempre um degrau abaixo, não ser dublê de rico, eu sempre falo isso, mas ir acumulando para, cara, cada vez mais ter mais liberdade, cada vez mais trabalhar com aquilo que você quer, cada vez mais você poder usufruir e fazer suas coisas sem se culpar, né? Então você pode viajar, pode fazer as coisas, pode ficar ali uns dias sem atender, sem, sei lá, estar no consultório. Hoje já fechei consultório até, mas você não precisa estar ali, de repente, fazendo plantão, porque, putz, se eu não fizer aquele plantão, eu não vou ganhar dinheiro. Então isso é algo importante e acho que é isso para isso que serve o dinheiro, né? E aí, assim, como um último ponto, se você está pensando realmente, né, pô, não, eu quero trabalhar igual um maluco durante 5 anos, juntar um dinheiro e quero me aposentar, reveja o que você está fazendo, tá? Porque assim, você querer parar de trabalhar totalmente significa que você não está feliz com aquilo que você está fazendo. Então reveja. E aí, cara, eu te falo assim, ó, teve um momento da minha vida como médico que eu me sentia assim um pouquinho mais para baixo, não estava curtindo muito. E aí foi quando eu resolvi tirar o meu título de especialista em medicina intensiva. Já atendia em UTI, já tinha feito clínica médica, já tinha feito nefrologia, trabalhava anos em UTI, inclusive tocava um serviço de agudos em UTI, né, de nefrologia agudos. E aí eu falei, cara, eu vou estudar, vou fazer prova e tal. E aí fiz prova de título e aí, pô, me abriu várias portas, então eu virei coordenador de UTI, rotineiro, dava cursos de UTI, né, para os médicos, residentes e tudo mais. Isso me deu um brilho a mais ali na carreira. Então é legal, pô, de repente você está ali meio desanimado, você não está gostando, está pensando em se aposentar, pense em fazer algo diferente. Pense em fazer, de repente, uma subespecialização, fazer uma pós-graduação em alguma área ali para complementar a sua formação, a sua residência, começar a atender em algo que você gosta, não sei, cara, muda os ares. Porque você ficar nessa pira de, cara, vou me lascar aqui, anos e anos e anos trabalhando com algo que eu não gosto para me aposentar cedo, vai terminar de uma forma só, tá? Você vai ter um burnout nesse meio tempo, você não vai aguentar, esse ritmo vai ficar insustentável e no final das contas, assim, o dinheiro, você vai chegar nesse dinheiro que você achou que seria suficiente para você, né, viver a sua vida inteira, você vai ver que na verdade não é suficiente e no final das contas você de repente se lascou à toa, entre aspas, né? Você vai ter juntado dinheiro, mas assim, pô, você não teve equilíbrio. E não ter equilíbrio realmente te leva aí a um caminho não muito legal. Vi muita gente fazendo essa maluquice de querer trabalhar como um doido nos primeiros anos para tentar juntar dinheiro, terminaram em burnout, sem conseguir nem chegar perto do hospital porque tinham crise de pânico. Não é isso que eu quero que aconteça com vocês. Então, quando é que eu vou parar de trabalhar? Provavelmente nunca. Gostaria de sempre estar produzindo alguma coisa, criando algo, gerando valor para o mundo e, claro, ser recompensado por isso de forma financeira também, né? Além de as pessoas falarem que eu estou ajudando elas. Segundo ponto, pô, Mike, quanto você acha seguro, né, para gastar por ano ali do meu patrimônio total investido para eu poder me aposentar? 3% no máximo, tá? Assim, pensando em manter o dinheiro e continuar crescendo o patrimônio. Mike, pô, difícil, né? Não consigo chegar nesse número aí. Então você vai fazer um planejamento para que você gaste seu dinheiro até uma idade X lá, sei lá, coloca 100 anos de idade. Aí você coloca desse jeito ali e lembrando que tem que deixar uma gordurinha porque pode ter um imprevisto no meio do caminho, tá bom? Então faria isso. E como eu comentei, né, lá no Finanças Dominadas a gente tem todas essas ferramentas que vão te mostrar quanto você precisa investir por mês, em que tipo de investimento, quanto tempo você vai levar para isso e quanto você pode gastar por mês, dependendo ali, né, dos seus investimentos e dependendo de quanto você tem investido, para que esse dinheiro dure para sempre ou para que pelo menos você consiga ter dinheiro até o final dos seus dias.
Se você tem interesse em aprender de médico para médico, sem enrolação, no melhor programa de inteligência financeira para médicos do Brasil, e aí aprender desde o zero, tá? A gente pega pela mão. Mesmo assim que você não saiba nada, você vai aprender toda a base, desde como economizar, montar um orçamento, onde você está perdendo dinheiro e de repente você não sabe, a gente te ensina tudo isso no Finanças Dominadas. E depois vão ter os módulos de investimentos, vai aprender a investir, como montar uma carteira, onde investir, conforme cada objetivo seu, como analisar uma ação, como analisar um fundo imobiliário, tudo isso lá. Fora que a gente tem o grupo com os professores, que você pode tirar dúvidas a qualquer momento, comunidade com mais de 1.400 médicos, onde você pode também trocar ideia com a galera que está nessa mesma pegada, querendo aprender a investir. Para fazer parte de Finanças Dominadas, não é simplesmente querer fazer parte, tá? Você precisa preencher um formulário que eu vou deixar aqui no link da bio, e aí minha equipe vai analisar esse formulário. Se você se enquadra nesse tipo de perfil para fazer o Finanças Dominadas, eles vão entrar em contato com você. Beleza? Então é isso, gente. Tamo junto e é só o começo.